é para mim uma grande alegria estar de volta. Já estava com saudade dos irmãos, foi um tempo muito agradável que eu passei aqui com os irmãos, abençoador. Por isso, para mim é um privilégio estar de volta e poder expor as Escrituras sobre o curso de março, se Deus assim permitir. É um curso que fala sobre apocalíptica judaica, especialmente o livro de Apocalipse, mas coisas que nós não sabemos. Já no Antigo Testamento nós temos textos apocalípticos. O primeiro deles é em Isaías, temos em Jeremias, não o livro todo, mas extratos de textos que são reconhecidos no gênero apocalíptico. Apocalipse é um gênero literário. Então temos no Antigo Testamento já vários livros, vários extratos. E o livro de Daniel, que é quase todo apocalíptico, Ezequiel tem muita literatura apocalíptica, e chegamos no Novo Testamento, o Apocalipse de João, que é um livro que também contém esse gênero bastante importante nas Escrituras e que é também importante saber interpretá-lo, porque como se trata de figuras, se você não souber interpretar, você vai chegar a conhecimentos ou a questões totalmente erradas. Então, por isso, é algo muito importante a se fazer. Estive em Angola recentemente, foi um trabalho muito bom, em outubro, e estive em Natal também, um encontro de fé reformada. Deus tem me dado a oportunidade de servir em vários locais, e isto é muito abençoador. Abençoador como é estar aqui hoje à noite. Você que veio, você que enfrentou a chuva, com certeza vai ser abençoado. Deus não precisa de nós. O que nós fazemos aqui não é nenhum serviço a Deus, é um serviço a nós mesmos. Nós é que precisamos de Deus, nós é que precisamos adorá-lo. Então, considere-se privilegiado por você estar aqui nesta noite. Meus irmãos, para a nossa edificação, abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 14, leiamos os versos 22 a 33. Mateus 14, 22 em diante. Mateus 14, 22 a 33, diz assim a Escritura: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção e o privilégio de estarmos juntos. Somos uma única família. Pedimos que o Senhor assim, ó Deus, nos abençoe. Te agradecemos o privilégio do culto, o privilégio, ó Deus, de ouvir a tua voz, de sermos edificados. Rogamos que o teu Santo Espírito, o autor da palavra, seja o mesmo, ó Deus, a responder à necessidade de cada um. O Senhor que conhece o nosso coração, sabe, ó Deus, as dúvidas, os questionamentos, sabe as respostas que nós precisamos, sabe também das culpas, sabe, ó Deus, da gratidão, sabe da adoração e do amor, sabe da alegria.
pedimos assim que o Senhor, ó Deus, aplique a Tua palavra segundo a necessidade de cada um. Tudo isso para louvor de Tua glória. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez algo que seja mais difícil para o crente lidar nesta terra é exatamente os problemas. Nós que confiamos em Deus, nós que sabemos que Deus tem tudo nas mãos, temos dificuldade de entender como é que Deus permite que coisas ruins aconteçam. Em momentos, por exemplo, de perseguição, esse é um dos maiores questionamentos. Como que o Senhor, sendo o Senhor, deixa acontecer tudo isso? Então nós temos que entender que há um propósito que vai muito além daquilo que nós percebemos. Nós somos imediatistas, queremos a resposta para ontem e não toleramos passar por dificuldades. Muitas vezes achamos que temos direito à vida e se Deus toca em nós, nos sentimos como que roubados, como se Deus estivesse tirando algo de nós. Mas Ele é o dono, não nós. Nós pertencemos a Ele, até o diabo é o diabo de Deus, dizia Lutero. Tudo é de Deus. Então nós temos que aprender a submeter a nossa vontade e a confiar no Senhor diante dos problemas. Vejam, Adão, ele não sabia o que estava à sua frente. Antes da queda, ele vivia a mais perfeita paz, porque mesmo não sendo onisciente, nem sabendo, sendo presciente, entendendo ou sabendo o que está à frente, ele tinha plena certeza de que tudo que estava à frente era apenas alegria, paz, bênção. A partir da queda, o primeiro sentimento que o homem teve foi medo, o desamparo. Meus irmãos, imaginem o que foi Adão se ver esvaziado de Deus. Nós não temos a menor ideia do que tenha sido isso. Alguém perfeito, pleno de Deus, cheio do Espírito, de repente caído se viu vazio de Deus. Que sentimento terrível de desamparo. Este é o medo que caracteriza a existência humana. Adão e Eva sentiram vergonha um do outro quando viram-se nus, isto é, medo de exposição à vergonha. E quando ouviram a voz de Deus, tiveram medo do juízo. Portanto, o que caracteriza a experiência do homem caído é o medo, porque ele não pode garantir absolutamente nada de sua vida e não sabe o que está à frente. Mas o que caracteriza a vida do crente é a mais pura, completa e perfeita confiança no Senhor. Embora nós não saibamos o que está à frente, devemos aprender a confiar no poder, no plano, na vontade de Deus. E esse texto, meus irmãos, tem muito a nos dizer sobre isso. A primeira coisa que devemos entender é que Deus é o Senhor dos nossos problemas. Ele dirige completamente a nossa vida, inclusive os nossos problemas. No texto nós vemos, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Veja, Jesus compeliu os discípulos. Essa palavra na língua grega, ela dá a ideia de não ter qualquer outra possibilidade, de Jesus não dar qualquer outra chance a eles. Era para eles irem adiante de Jesus, porque Jesus não queria estar com eles naquele momento. Jesus tinha outro propósito. Mas será que Jesus correria o risco de perder os seus apóstolos em um ambiente de tempestade que se formaria? Um ambiente de problema? Jesus propositalmente os enviou para uma situação difícil. Eram todos pescadores, conhecedores do mar da Galileia, e desde o cair da tarde, que é 6 horas da tarde, até a terceira vigília da noite, que é o espaço entre 3 e 6 da madrugada, aqueles homens que eram pescadores, conhecedores do mar, não conseguiam atravessar o mar, porque o vento era contrário, porque as ondas batiam contra o casco da embarcação. Jesus fez isso de propósito. Jesus tinha uma intenção clara para eles nessa ocasião. E é isso, meus irmãos, que nós devemos entender. Os problemas que você enfrenta
eles também estão no propósito de Deus. Não são coisas aleatórias, não são coisas que surgem simplesmente no dia e Deus vai como que domando ou tentando encaixar isto na sua vontade. Todas as coisas que acontecem conosco estão no propósito de Deus. O Senhor é Senhor dos nossos problemas e Ele permite que nós passemos por eles. Nós precisamos sofrer. Sabia disso? Não devemos ir atrás de problemas, obviamente, não devemos gostar do sofrimento, não é isto. Mas nós devemos entender que os problemas têm um papel todo importante em nossa vida. Nos ensinar a confiar em Deus, perceber o valor da nossa fé, como Pedro fala em sua primeira carta, para que experimenteis o valor da vossa fé. Quando nós estamos passando por dificuldades, então percebemos o quanto Cristo é importante, o quanto a fé em Jesus é valiosa. As alegrias pouco nos ensinam, quase nada. É no sofrimento que nós aprendemos de Deus. Por isso Jesus disse, basta para cada dia o seu próprio mal. Deus já tem programado para nós o que nós devemos enfrentar a cada dia para que nós aprendamos. Sofrimentos, por exemplo, podem ser correções de Deus. Eu sou pastor há 31 anos. Nunca ouvi um crente dizer, estou sendo corrigido. Quando se passa por problemas, a palavra que é usada é provação. Provado. Por quê? Porque a provação pressupõe fidelidade. Provar o infiel é completamente absurdo, ele já é infiel, vou provar em quê? Então nós chamamos todo o sofrimento de provação para evitar que nós reflitamos na nossa vida para perceber se não há coisas que nós temos que corrigir, se isso não é uma correção. E se eu chamo uma correção de provação, eu perco a oportunidade de corrigir. Então vejam, é muito importante refletir diante de Deus e perceber. Meus irmãos, perdão de pecados não quer dizer livramento de correção. Nós temos o caso de Moisés. Moisés zombou de Deus no deserto de Zim. Deus disse a ele, fale a rocha e sairá água. Ele feriu a rocha e ainda perguntou, porventura sairá água dessa rocha? E saiu. Quando chegou lá no fim da vida de Moisés, algo que para nós parece tão duro, quando estavam para entrar na terra prometida, Deus chama Moisés e fala, Moisés, vem aqui. Você lembra? Lembra do que você fez? Que você zombou de mim diante do povo. Por isso você vai subir ao monte. Eu vou permitir que você veja a terra, mas você não vai entrar. Isso não foi uma punição para Moisés. Isso foi aprendizado. Deus deu a Moisés uma ocasião para ele refletir e digerir aquela culpa, para que ele pudesse pensar e entender o que ele fez diante de Deus, se arrepender antes de sua morte. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou e matou o marido de Batseba com requintes de crueldade, mandando a sentença de morte pela mão do próprio Uzias até o fronte. E então, Natã, o profeta, disse a ele, o que você fez em oculto te acontecerá à vista de todo o povo. E esta profecia se cumpriu pela vida do seu filho Absalão, alguém que Davi esperava fosse o seu sucessor. Absalão quer dizer pai da paz. E foi este que expulsou Davi de Jerusalém porque iria matar o seu pai. E então Davi depois consegue reconquistar Jerusalém e Absalão é morto. Mas vejam, antes disso, Absalão colocou uma tenda no pátio do palácio à frente do povo e possuiu as concubinas de seu pai. Concubina naquela época não eram prostitutas, nem amantes, eram esposas de segundo escalão. Eram mulheres que tinham o status legal de como se fossem casadas,
mas não tinham os mesmos direitos de uma mulher casada, como, por exemplo, os filhos não tinham direito à herança, a não ser que o pai quisesse dar. Mas a obra de Absalão foi: quem tem as concubinas do rei? O rei. Então, para que ele mostrasse que agora ele é o rei, ele tomou as concubinas do seu pai e as possuiu. E assim se cumpriu a profecia. O que você fez em oculto te acontecerá à vista de todo o povo. Vejam, Moisés não foi perdoado? Davi não foi perdoado? Claro que foi, mas Deus os corrigiu. Não entenda, portanto, que você pedindo perdão te livra do castigo, da correção. É Deus quem julga. Se Ele perceber que você precisa ser trabalhado no pecado que você cometeu, Ele vai te colocar numa situação de correção. E isto é amor dEle. É para que você reflita, para que você peça perdão, para que você perceba o que você fez e cresça. Um dos métodos que Deus utiliza é fazer você passar pela mesma coisa que você causou. Davi, por exemplo, é isto. Ele adulterou com Batsebe, matou o marido dela. Aconteceu com ele a mesma coisa à vista do povo. Jacó, que enganou o seu pai cego, quando chegou na casa de Labão, ficou mais ou menos 20 anos sendo enganado, para que ele percebesse o que ele fez. Então, Deus tem os seus métodos de trabalhar conosco, e Ele então dirige o nosso sofrimento. Ele nos abençoa no sofrimento, nos fazendo crescer, nos fazendo arrepender, nos fazendo entender erros que cometemos. E, portanto, ao invés de ficarmos lamuriando e reclamando, simplesmente sofrendo, encaremos o problema de frente diante do Senhor e aprendamos com essas situações. Aprendamos da palavra, aprendamos da sabedoria, do amor de Deus, cresçamos. Deus é Senhor dos nossos problemas e Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos passar para crescermos. Os discípulos precisavam passar por esta situação. Vejam, no início do capítulo 14, nós vemos a narrativa da morte de João Batista colocada ali de uma forma anacrônica, ou seja, fora do seu tempo. O que leva Mateus a narrar a morte de João Batista foi que Herodes achou que Jesus era João Batista ressuscitado. Então, Mateus narra a morte de João Batista. No livro de Mateus, isso tem uma função temática. Nós sabemos que João Batista era o arauto, era aquele que preparava o caminho do Senhor, era aquele que ia à frente do rei para preparar a sua chegada. Então, quando o arauto sai, é porque o rei vai se manifestar. E esse é o sentido. Quando João Batista conta a morte quando Mateus conta a morte de João Batista, que logo em seguida nós vemos Jesus como que acelerando a sua revelação. Nós vemos a confissão de Pedro, vemos textos que mostram Jesus muito mais como Messias, como rei, porque agora o arauto saiu de cena, é hora do rei se manifestar. E é por isso que, nesta ocasião, Jesus manda os discípulos à frente, porque eles haveriam de aprender sobre Jesus nesse sentido. E nós vamos ver o quê? Mas a primeira verdade é essa: Jesus é Senhor dos nossos problemas. Não se esqueça disso, não duvide disso. Ele realmente está no controle da sua vida, de todos os seus sofrimentos, até das consequências dos seus pecados. Arrependa-se, viva para Deus, aprenda de Deus, confie, exerça a fé, se arrependa, tenha um coração sincero, uma fé devotada. É isto que Deus quer de nós. Uma segunda coisa que nós vemos no texto está no verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Seguindo, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então, vejam, Jesus estabelece um caminho de fé
por sobre os problemas. O mar, devemos entender o que ele significa. Em março, se Deus quiser, nós deveremos ver isso. Quando, por exemplo, o Apocalipse diz o mar já não existe, Deus não tem nenhum problema com o mar, foi Ele que criou. É que na cultura hebraica o mar é símbolo do mal. O mal já não existe. O mar é onde estava o Leviatã. Por exemplo, os hebreus nunca tiveram marinha, nem mercante, nem de guerra, por medo do mar. Salomão, quando desenvolveu um comércio marítimo, contratou os fenícios para transportar o trigo, porque o judeu não ia para o mar. O mar grande, o mar Mediterrâneo, de jeito nenhum. O mar da Galileia aqui, que é um lago de água doce, chamado de mar por ser grande, mas é um lago de água doce. Era o máximo que um galileu faria, ou um judeu. Mas o mar grande, o mar Mediterrâneo, de jeito nenhum. No capítulo 8 deste Evangelho de Mateus, temos uma passagem que é irmã desta daqui, quando Jesus entra no barco, cansado de um dia de trabalho, adormece, e se levanta então grande tempestade, e os discípulos, de uma forma até desrespeitosa, o acordam como se dissessem assim: olha, o senhor está dormindo aí, nós vamos morrer, o senhor não vai fazer nada. Aí Jesus levanta, repreende o mar, o vento, fez-se grande bonança. Alguns estudiosos acreditam que quem levantou esta tempestade foi o diabo. O diabo tem poder sobre os elementos. O diabo pode matar alguém? Ora, se um ímpio pode, por que o diabo não pode? E se o diabo matar alguém, será debaixo do decreto de Deus. Quem matou os filhos de Jó? Deus deu poder ao diabo para tocar na vida de Jó em tudo, menos na vida dele. Quem soprou aquele vento e fez com que a casa desabasse sobre os filhos de Jó? Meus irmãos, nosso Deus é Senhor sobre tudo, também sobre o diabo. E o diabo só fez o que Deus autorizou ele a fazer. Um ímpio não pode tirar a vida de alguém, a não ser que Deus permita. Da mesma forma o diabo. Não há problema nenhum com isso. Deus é soberano. Então vejam, é interessante ver que naquela passagem de Mateus 8, Jesus repreende o vento e o mar. Interessante essa linguagem, repreender vento, repreender o mar. E na sequência, Jesus estava indo exatamente para Decápolis, e ele tem um encontro com os endemoniados gadarenos ou gerazenos, dependendo do seu ponto de referência. O contexto, portanto, fala de expulsão demoníaca. É uma possibilidade que tenha sido o diabo que tenha feito aquilo. De qualquer forma, quando nós vemos nas Escrituras grandes volumes de água para o judeu, isso também é símbolo do mal. Portanto, quando nós vemos aqui Jesus andando por sobre as águas, ele está anunciando a sua vitória sobre o mal. O grande problema que se levantou para aqueles discípulos, que o vento era contrário, o mar batia contra o casco da embarcação, Jesus estabelece um caminho de fé por sobre os nossos problemas. É interessante observar que eles tinham superstições. Na época de Jesus, a Judéia era uma nação completamente aberta. Ela fazia parte do Império Romano. Portanto, não tinha fronteiras. Todo o Império Romano marchava pela Judéia, trazendo crenças e crendices. Os apóstolos acreditavam em fantasma. Isto é uma narrativa descritiva. O que isso quer dizer? Que não é normativo. Quando a Bíblia narra que eles dizem é um fantasma, não é porque a Bíblia então diz que existe fantasma. Está apenas descrevendo a reação deles. Eles acharam que era. No entanto, quando ouvem a voz de Jesus, Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas.
Na língua grega, temos aqui a chamada condicional de primeira classe, que é uma condicional de fato. É como se eu dissesse, já que é o Senhor, sendo o Senhor, manda-me ter contigo. Pedro não duvidou. Você se jogaria no mar revolto, no meio do breu, para testar uma hipótese? Acho que seria insano. Deixa eu ver se é o Senhor, vou me atirar no mar. Não parece ser muito inteligente. Então veja, ele não duvidou, tanto é que ele saiu andando por sobre as águas. Ele duvidou depois. E isso, meus irmãos, é uma coisa muito importante. Nos ensina. Muitas vezes, quando nós começamos a enfrentar um problema, até que começamos bem, começamos firme, mas aí os dias vão passando, parece que não há melhora, então a gente começa a duvidar que Deus vai nos sustentar. Não podemos acreditar que Deus vai fazer o que eu quero, não sei como, não posso. Eu posso ter uma expectativa de cura, mas eu não sei se Deus vai fazer. No entanto, eu devo crer piamente em tudo o que Ele disse, que Ele estaria comigo, que Ele me sustentaria, que o Seu Espírito estaria em mim, que Ele volta um dia. Tudo isso são promessas que Ele disse. Então, tudo o que Ele disse, eu espero concretamente, Ele vai fazer. Mas o que Ele não disse, eu posso ter expectativa, mas não sei se Ele vai fazer ou não. Essa, meus irmãos, é a grande diferença. No português, a palavra esperança é usada como expectativa. Temos até um hino que fala, e a esperança que falhou. Mas nas Escrituras, esperança tem um peso teológico. É esperar o que Deus vai fazer. E o que Ele vai fazer? O que Ele prometeu, o que Ele disse que vai fazer. As causas pessoais na minha vida, eu não sei. Então eu tenho expectativas e sei que Deus tem todo o poder para fazer. Mas se Ele vai, não posso dizer. É como Sadraque, Mesaque e Abidênego diante da fornalha de fogo ardente, que disse o quê? Sabemos que Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não faça, não vamos adorar a imagem. É isso. Ter a plena consciência que Deus pode, mas nós não temos acesso à sua vontade. É nesse sentido, por exemplo, que em Romanos 8, Paulo diz, vós não sabeis orar como convém. O que é uma oração perfeita? É uma oração que reflete a vontade de Deus. Mas nós não sabemos qual é. Será que pode acontecer alguma coisa diferente da vontade de Deus? Jesus nos ensinou a pedir o quê? Seja feita a minha vontade, não é assim? Seja feita a tua vontade. Nós falamos disso em setembro. É você abrir mão da sua vontade, é você confiar na vontade de Deus. Nenhuma oração muda a vontade de Deus. Uma oração é para que nós renovemos a nossa confiança em Deus, experimentemos a paz, por sabermos que Deus cuida de nós. Agora, o que Ele vai fazer, eu não sei. Confiança é confiar naquilo que Ele vai fazer, na vontade dEle. Se eu confiasse que Deus vai fazer o que eu quero, então a confiança está em mim. Eu é que estou dirigindo. Confiar em Deus é descansar na vontade dEle, qualquer que seja ela. Querê-la. Então veja, isto é fé. Mesmo quando então as coisas parecem que não estão se encaminhando para aquilo que eu gostaria, eu tenho que manter firme, porque Deus, Jesus, nos dá um caminho de fé por sobre os problemas. Mas ainda que eu fraqueje, Ele não me deixa sucumbir. Pedro afundou, mas Jesus tomou nas suas mãos e o colocou no barco. E o que ele disse? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, você estava indo tão bem, você estava andando, estava vencendo, por que você duvidou? Teve uma fé muito pequena. Creia, confie, é o que Jesus disse. Então vejam, Jesus é o Senhor dos nossos problemas, Ele sabe perfeitamente, Ele
nos coloca nas devidas situações que precisamos passar. Ele estabelece um caminho de fé para que nós superemos esses problemas. E, meus irmãos, nós conhecemos mais de Jesus ao final desses problemas. Aí, chegamos ao final do texto, quando é narrado, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, este és Filho de Deus. Volte lá no capítulo 8, no verso 23, que é a passagem que eu já me referi. Então, vejam como é muito semelhante, né? Eles estavam no mesmo barco, no mesmo mar, na verdade, no mesmo mar, os discípulos, os apóstolos, Jesus dormia. Então eles dizem no verso 25, Senhor, salva-nos, perecemos, que é, como já disse, um clamor até um tanto desrespeitoso. Jesus diz, porque sois tímidos, homens de pequena fé, no verso 26, veja que é muito parecido com o que ele diz a Pedro. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Vejam então o verso 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vejam como termina então a nossa passagem em Mateus 14. Diz, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Os irmãos percebem que a pergunta que eles fizeram em Mateus 8, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles respondem no capítulo 14, verdadeiramente és Filho de Deus. Então, por que Jesus os mandou à frente sozinhos? Por que Jesus deixou eles sozinhos tentarem vencer o problema? Por que Jesus foi andando por sobre as águas depois até eles? Havia um objetivo, e esse objetivo era que eles chegassem à compreensão daquilo que eles ainda não entendiam claramente, que aquele que estava no barco com eles era o próprio Filho de Deus encarnado. Deus tem esse objetivo de nos fazer conhecer mais de Jesus na medida em que enfrentamos os problemas como devemos. Se nós, meus irmãos, tivermos uma vida devocional dedicada, se nós de fato confiarmos no Senhor, o resultado será conhecer Jesus cada vez mais e melhor. E este, meus irmãos, é o grande tesouro, o conhecimento de Deus em Jesus. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa felicidade. É isso que vai te manter em pé, firme diante de todas as tribulações. É isto que vai antecipar a você a própria vida eterna, de você começar a viver, como diz Paulo, como aquele que já morreu e já ressuscitou com Cristo. É o conhecimento cada vez maior e profundo do Senhor. Por isso que Deus permite os problemas em nossa vida, para que nós o conheçamos mais e melhor. Não demonize o sofrimento. O mal não é factual, simplesmente o mal é moral, é espiritual. Eu não sei se aqui em Camboriú existem taxistas que coloquem na traseira do carro, livra-nos do mal. Em São Paulo tem vários. Que mal é este que eles estão pensando? É o acidente, é o roubo, mas na oração do Pai Nosso é a obra do diabo. Livra-nos do mal. O mal é moral, é espiritual. Sofrimento não é maligno. Ele existe por causa da entrada do pecado no mundo, mas em si ele não é mau. Lembram-se, eu citei aqui Salmo 119, 71, foi-me bom ter passado pelas aflições, pois assim aprendi os teus decretos. Os sofrimentos nos dão muito mais conhecimento de Deus. Então aprendamos a enfrentá-los sem murmuração, sem reclamações, esperar no Senhor silenciosamente, confiar, crer, é isto. Então vejam, nós temos esta bênção. Às vezes quando se fala esses temas, crentes se sentem pesados, como se fosse colocado sobre eles uma obrigação para ser assim. Não, você já é assim.
apenas dê vazão a isso. Busque a Jesus com intensidade e qualidade, e você viverá essa nova natureza, a confiança inabalável. Depende de você. A salvação é um ato de Deus, mas a santificação está ligada à minha busca do Senhor. Quanto mais eu buscar o Senhor, mais experimentarei a nova natureza, mais viverei de forma santa. Mas vivemos uma época onde os crentes não buscam o Senhor, não têm tempo de qualidade com Jesus, mas querem estar firmes diante dos problemas. Não vão estar. Simples assim. Não é magia. É busca. Eu tenho que estar aos pés de Jesus e confiar nele. Então vejam, é isto. Como enfrentar os problemas? Assim, entendendo que o Senhor é Senhor dos nossos problemas, entendendo que é pela fé, firmes na fé, que nós superamos os problemas. Jesus estabelece um caminho de fé por sobre os problemas. E se eu fizer isso, certamente, com toda certeza, conhecerei muito mais de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse momento, ó Deus, pela exposição de tua palavra. Ó Deus, como nós precisamos de ti, precisamos estar sempre aos teus pés. Ajuda-nos, ó Deus, a não abrirmos mão deste momento de comunhão contínua e constante contigo, a estarmos todos os dias com um tempo de qualidade, ó Deus, vivendo para a tua glória, nos dedicando ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a dizer não às coisas do mundo, não apenas ao pecado, mas às coisas que o mundo oferece, ainda que lícitas, para que nós nos dediquemos muito mais ao Senhor, às coisas, ó Deus, que constroem a nossa alma, que fazem com que nós vivamos mais a nova natureza, que nós tenhamos a plena certeza que o Senhor é Senhor dos nossos problemas, que o Senhor mesmo nos coloque em situações para que aprendamos muito mais, que o Senhor estabelece, ó Deus, um caminho de fé por sobre os problemas e que, assim agindo, sempre conhecerei muito mais de Jesus. Que nós tenhamos, assim, uma ideia, ó Deus, positiva dos problemas como ocasiões para aprender mais do Senhor, para exercer mais a fé, para confiar mais no Senhor. Oramos agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.